Salve, salve, professor Elias. Pode ligar sua câmera, por favor, para eu poder te apresentar, meu querido. Fala, Renato, tudo bem? Pessoal, bom dia a todos mais uma vez. Eu tenho muita satisfação, muito orgulho, muita felicidade, mais uma vez, de ter aqui um ex-aluno do nosso projeto Ser, dando aula de forma brilhante, exercendo a profissão que Deus, eu tenho certeza, que deu para ele assim, esse dom de ensinar, como deu para todos os outros professores. É muita felicidade mesmo, tá, Elias? E muito orgulho ver mais uma vez um professor do Projeto Ser, passou pelo projeto em 2016, né? E está aqui dando aula, podendo ensinar e colaborar com o nosso projeto e poder abrilhantar as nossas aulas com seu conhecimento, com a sua solidariedade, com seu carinho com o projeto e seu amor por ensinar, tá, cara? É um muito orgulho. Eu te dou os parabéns e, mais uma vez, eu tenho que te agradecer por voltar para o nosso projeto agora como professor, né? Você começou desde 2018? 2018 foi a sua primeira aula? Foi Isso, sim, foi com o desde Marcelo, inclusive. 2018, né? Deu aula em 2018, deu aula em 2019, agora em 2020, mais uma vez com a gente, um ex-aluno do projeto. E é isso que eu espero para cada um de vocês, alunos. Não que vocês sejam professores, mas que vocês, em cada profissão que vocês escolherem, em cada dom que Deus deu para vocês exercerem, vocês puderem também fazer a parte de vocês para uma sociedade melhor, para um município melhor, para um Espírito Santo melhor, através do amor, carinho e ajuda ao próximo, tá? Elias, boa aula, seja bem-vindo e mais uma vez eu só tenho que agradecer, muita gratidão, muito orgulho de ter você aqui com a gente. Renato, obrigado pelas palavras, cara. Eu só tenho que agradecer pela porta que você abriu para mim para estar voltando e continuar dando aula aqui no projeto, que eu adoro. Parabéns, querido. Fique à vontade, uma boa aula para você, uma boa aula a todos. Valeu. Gente, bom dia. Meu nome é Elias. Eu sou aluno de filosofia. Eu estou no 7º período. Eu estou saindo para o 8º, porém a pandemia parou. Eu preparei uma aula hoje com um tema sobre. Vocês estão vendo o slide? Eu vou falar aí no chat, vocês estão vendo, me ouvindo direitinho. Eu deveria estar falando isso no chat. Estão vendo o slide? Sim, uma análise, falou sim. Valeu, gente. Obrigado. Está disponível, o slide está dando para ver, querido. Eu vou continuar aqui, então vou dar seguimento. Eu separei hoje uma aula que justamente fala sobre ética e moral. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugiro que vocês anotem no meu e-mail, para depois vocês estarem tirando as suas dúvidas. Eu separei uma aula justamente para falar sobre ética e moral por duas questões. A questão é a seguinte: falar sobre ética e moral é um tema que é recorrente no Enem, é um tema super recorrente, mas também que pode ser usado na redação de vocês. Porque, por exemplo, quando você utiliza algum filósofo dentro de uma redação, e eu vou estar trabalhando três filósofos hoje, são três filósofos importantíssimos que, se você utilizar no Enem, na sua redação, você consegue aumentar a sua nota. Então, hoje a gente vai estar falando de três filósofos. O primeiro dele é o Aristóteles. Eu vou tentar traçar uma linha da filosofia, para a filosofia da ética, por exemplo. Eu vou tentar trazer um filósofo da antiguidade, um filósofo moderno e um filósofo contemporâneo. O filósofo da antiguidade, um dos mais importantes, é o Aristóteles. O filósofo da modernidade vai ser o Kant e o filósofo contemporâneo vai ser o Hans Jonas. Dando seguimento aqui, eu gostaria de fazer uma espécie de experiência do pensamento. Né? Se chama o Anel de Giges. O Platão conta essa historinha lá na República de Platão. Quer dizer, o Platão conta a historinha no livro dele, que é o seguinte: ele faz uma experiência de pensamento. Vamos supor que
que existe um anel, e esse anel você fica invisível. A pergunta por trás disso é justamente, se você tivesse esse anel, você seria uma pessoa justa? Você seria uma pessoa boa? Ou você justamente faria injustiça com as pessoas? Porque se você produz isso, ninguém vai saber, né? O professor House, no livro dele, fala bem assim, a história fala de um pastor que encontra um anel, que lhe dá o poder da invisibilidade. Ele usa para satisfazer seus desejos de fama e fortuna. Ele seduz a rainha, mata o rei e se aposta do reino. O anel mágico implica que os atos injustos de Giges não podem ser detectados logo. Detectados logo. Logo, ele é efetivamente imune a qualquer punição. O, uh, o, o Platão está querendo justamente fazer esse debate justamente sobre a ética. Por quê? O debate da ética é justamente hoje, se a gente parar para pensar hoje, será que nós somos justos? Por quê? Somos justos porque existe um valor pela justiça em si? Somos justos por apenas ser por justiça ou somos justos porque temos medo de sermos presos ou continuar... O áudio está falhando? Meu Deus. Peraí que eu vi aqui no chat. O áudio está meio que picotando, sabe? Peraí que eu vou trocar de fone. Vou trocar de fone. Peraí. E agora? Vocês estão me ouvindo melhor? Tá continuando falhando? Dá um feedback aí, galera. Melhor. Ah, beleza. Bom, se falhar, ainda bem que eu olhei no chat. Beleza, vou voltar aqui. Vocês pegaram a primeira parte do Anel de Giges? Sobre a questão do anel? Tá bom. Não? A Jaqueline falou que não. Tem uma galera falando que sim. E agora? Dá pra voltar? Tá bom, eu vou voltar. Gente, o Anel de Giges, só pra voltar, vou ser bem rápido. É o seguinte, o Platão lá na história... Se falhar de novo, vocês me falam. Tá bom? É o seguinte, o Platão, ele vai contar uma história sobre o Anel de Giges, de um cara que ele acha o anel, e esse anel, ele percebe que se ele usa o anel, ele fica invisível. Essa metáfora que o Platão usa é justamente para detectar as pessoas, se elas são justas porque elas são justas em si, ou seja, a justiça como finalidade, ou seja, ela é justa e não pensa em mais nada, ou ela é justa porque ela tem medo, ela tem justamente medo de acontecer alguma coisa com ela. O Badini, nessa experiência de pensamento dele, no livrinho que ele tem, né, ele tem um livro de 100 experiências de pensamento, ele fala o seguinte: o anel de Giges é tentador ver o anel, por quê? É como um teste de firmeza moral, como você agiria sob o manto da invisibilidade revela sua verdadeira natureza moral. Ou seja, se você tem hoje um anel, você vai, e esse anel te deixa invisível, o anel te deixa invisível, você veria qual é a sua verdadeira natureza moral. E ele fala, ele desnuda a nossa moralidade pessoal e revela a sua essência, removendo o verniz de valores que apenas fingimos ter, né? E aqui eu deixo em vermelho para vocês verem, que é o seguinte, eu deixei aqui valores, né? Antes de a gente entrar no tema de valores, eu queria deixar claro aqui que essa experiência de pensamento serve justamente para a gente tentar entender como é que a moralidade funciona na nossa sociedade, né? E mais para frente a gente vai entender de uma melhor forma ainda. Então, quando a gente pensa para falar aqui em valores, quando a gente pensa em valores, né, a gente para pensar, mas putz, o que são valores? Eles já nascem com a gente? São valores que eles já vêm pronto ou são construídos culturalmente, né? Aí eu peguei uma citação da Maria Lúcia num livro dela, né, um livro didático de filosofia, que ela fala o seguinte: o que são valores, né?
Aí ela parte do princípio. Os seres, sejam eles coisas inertes, seres vivos ou ideias, mobilizam nossa afetividade por atração ou repulsa. Portanto, algo possui valor quando não nos deixa indiferentes, né? Quando não nos deixam indiferentes. O que ela está querendo dizer com isso? Ela está querendo dizer, a questão é o seguinte, que tudo aquilo que nos mobilizam e causa atração ou repulsa, nós vamos começar, é como se a gente tem aqui na nossa cabeça justamente a faculdade do julgar, né, do julgamento. A gente para pensar, a gente tá andando na rua e olha e fala assim, nossa, essa pessoa tá com um tênis bonito. Nossa, essa pessoa tá com um tênis feio. Né? A gente sempre tem uma faculdade aqui de julgar as coisas. E aí, a Maria Lúcia, ela vai falar bem assim, isso é válido também para as questões morais. Né? Quando uma pessoa faz algo de errado, né, igual, não sei se vocês viram ontem, aconteceu outro caso de racismo aqui no Brasil, né, de um cara realmente sendo injusto com aquela pessoa que estava entregando, falou que aquela pessoa tinha inveja da cor. Então, quando a gente tem essa percepção, quando a gente vê essas coisas, a gente sente repulsa, assim, né? Repulsa, a gente está justamente julgando essa pessoa, a gente está avaliando essa pessoa por valores que nós temos. Quando uma pessoa também faz um ato justo, bondoso, a gente também a gente tende a julgar como algo bom, né? Quando a gente está vendo um filme, acontece dentro do filme uma coisa boa, então a gente tende a entender que aquilo é algo bom, né? E a Maria Lúcia, ela continua. Em primeiro momento, os valores são herdados. Ao nascermos, o mundo cultural é um sistema de significados já estabelecido. Então a Maria Lúcia, ela parte da ideia de que os valores já estão prontos, já está estabelecido justamente do mundo cultural. De tal modo que aprendemos desde cedo como nos comportar à mesa, na rua, diante de estranhos, como e quando falar em determinadas circunstâncias, como andar, correr, brincar, como cobrir o corpo e quando desnudá-lo, como apreciar a beleza ou a feiura, e quais são nossos direitos e deveres. Ou seja, a Maria Lúcia, ela está justamente dizendo isso, ela parte da ideia de que os valores já estão prontos, e nós só estamos aqui para justamente cultivá-los. E aí ela continua dizendo, conforme atendemos ou transgredimos os padrões, os comportamentos são avaliados como bons ou maus, sejam do ponto de vista estético, ético e religioso. Isso significa que o resultado de nossos atos está sujeito à sanção em intensidade variadas. A crítica de um amigo, aquele olhar de mãe, a indignação ou até a correção física quando alguém é preso por um crime cometido. Então, vamos voltar aqui rapidinho no Anel de Giges. Né? A ideia de Platão é justamente essa. Tentar entender se as pessoas são justas por justamente justiça ou estão ali com medo de algum tipo de sanção. E justamente esse é o debate da filosofia moral, da ética. Né? Por justamente tentar entender se as pessoas elas são boas em si, são boas por serem boas, ou tem uma questão por trás, elas estão agindo segundo as intenções. Seguindo em frente, só para deixar um pouco mais, mais claro o debate, e a nossa aula aqui, a gente vê muito essa separação hoje entre ética e moral, mas eu vou deixar só para deixar bem claro aqui, essa distinção não é muito bem feita, mas é preciso deixá-las bem claras para a gente conseguir entender o debate. Né? Então, a palavra moral ela é derivada do latim, que refere-se a um conjunto de normas que orienta o comportamento humano. Então, esses valores vêm de uma cultura ou uma comunidade. E já a palavra ética ela é derivada do grego, que significa modo de ser, comportamento. Sendo assim, a ética ou a filosofia moral, né? Então, aqui o Cotrim, ele parte da ideia também, onde eu peguei o livro dele, um livro didático também, ele parte da ideia de que a filosofia e a ética moral, elas são estudo basicamente diversos sistemas morais elaborados pelos seres humanos, buscando compreender a fundamentação das normas e a proibição de a cada um e explicitar seus pressupostos, isto é, as concepções sobre o ser humano e a existência humana que o sustentam. Ou seja, ele está querendo dizer aqui que a filosofia moral e a ética, justamente, ela tá aqui para justamente entender como que funcionam os modos de vida que a gente leva. Por exemplo,
hoje a gente tem a percepção de que o que é certo, por exemplo, no casamento, a Maria Lúcia ela dá esse exemplo. Em muitas sociedades é permitido um cara, né, o homem ter várias mulheres. Hoje a gente vê isso na nossa sociedade brasileira e ocidental como algo estranho. Portanto, justamente vem desse debate, a filosofia moral e a ética, ela vai debater isso, de tentar entender quais são os modos de ser dos seres humanos, de como que eles levam a vida diante da vida. E a ética, ela é dividida em três. Ela é dividida em... Aqui não tem três, mas ele está lá no slide lá para frente, que é a metaética. Mas a ética é dividida em três, hoje, na contemporaneidade. Que é o seguinte, ela é dividida em ética normativa, ética prática e metaética. A ética normativa, né, eu vou dar aqui o exemplo do Kant e do Aristóteles, é o seguinte, a ética normativa, ela nos apresenta critérios ou princípios, normas para orientar nossas ações, nos indica o tipo de vida que é moralmente legítimo e nos apresenta as razões que justificam a adesão a essas instruções. Por exemplo, aqui, né, a ética aristotélica. Mas também a gente pode estar pensando a ética religiosa. Aquela pessoa que segue uma ética religiosa, ela justamente está em busca de critérios ou princípios que vai orientar as ações dela diante da vida, né? E ela tende a ter uma finalidade, essa ética religiosa, né? Quando a gente pensa, vamos pensar numa ética cristã. A ética cristã, ela apresenta critérios, princípios e normas que vai orientar a tua ação. E essa ação chega numa finalidade. Essa finalidade é justamente você chegar aos céus. Já a gente pode estar pensando aqui, eu tentei trazer uma ética assim, religiosa para a gente tentar entender melhor. Mas vamos para a ética aristotélica. A ética aristotélica é muito importante, assim, que ela cai bastante no Enem, né? E você pode usar, ela tem bastante abertura para você estar usando ela justamente na sua redação, certo? Então, eu separei aqui por números para a gente seguir um caminho para não se perder. Então, a ética aristotélica, justamente, vem do Aristóteles, né? O Aristóteles é filósofo da antiguidade, e ele fala o seguinte, ele parte da ideia que a ética é um saber prático, né? Que consiste justamente em estabelecer sob que condições podemos agir da melhor forma possível, tendo em vista nosso objetivo primordial, que é a felicidade, ou o bem-estar, né? Ou no grego, eudaimonia. Né? Eudaimonia pode soar estranho para os nossos ouvidos, mas justamente a tradução do grego de felicidade ou bem-estar. Então, vamos para o ponto 2. Já que a gente entendeu aqui, é o seguinte, Aristóteles, ele parte da ideia de que a felicidade é um objetivo visado por todo ser humano. Ou seja, né, o objetivo final para o ser humano, segundo Aristóteles, é justamente a felicidade. A felicidade como um fim último de todo ser humano. Por quê? Vamos supor, você está estudando aqui hoje para chegar lá na frente, você fazer uma boa prova no Enem, e, de certa forma, isso vai... Se você for bem na prova, você vai ser feliz. Você entra numa faculdade, você faz faculdade para justamente procurar um bem-estar. Isso é válido também para as questões morais, né? Então, existe um caminho que o Aristóteles trilha para você ser feliz. Não é simplesmente você sair por aí fazendo o que você bem quiser, coisas que você queira fazer, que isso vai te trazer felicidade. Na verdade, não. O Aristóteles, ele parte da ideia de que é o seguinte, nesse caminho que a gente deve trilhar, justamente tem que haver a razão, né? Abre aspas aqui. Para Aristóteles, ele fala o seguinte, o que há de peculiar aos homens, em comparação com os outros animais, é o fato de que só eles podem perceber o bem e o mal, o justo e o injusto. Os homens se distinguem dos outros animais por serem dotados de razão e de capacidade de pensar. Então, Aristóteles parte da ideia de que nós, seres humanos, para a gente ter uma vida justa, a gente tem que trilhar um caminho. Então, os primeiros passos são você ser feliz, mas para você ser feliz, você tem que ter justamente o princípio da razão. Então, o próximo passo do Aristóteles é o seguinte, eu lembro que eu falei que a felicidade para Aristóteles não é você sair fazendo o que você bem quiser, né? Vamos lá no ponto 6, rapidinho, que ele fala o seguinte,
a felicidade não deve ser confundida com os prazeres, mas sim, e o seu sentido mais elevado deve ser entendido como a contemplação das verdades eternas. Então, o Aristóteles ele partia de que para você ser uma pessoa feliz, para você ser uma pessoa ética, você deve seguir justamente o caminho das verdades eternas. Que é isso? Verdades eternas é justamente você tentar entender o que é o justo, o que é o bom, e tentar levar isso para a sua vida. Ou seja, né, vamos lá para o termo, para o número 4. Né? Seguindo o nosso caminho para chegar à ética aristotélica, o caminho 4 é o seguinte: eu só posso atingir a minha felicidade através das virtudes, qualidade e caráter. Lembra sempre desse nome. Então, vamos recapitular aqui. Para Aristóteles, né, se você puder escrever no seu caderno, você coloca assim. Para Aristóteles, finalidade é a felicidade. Segundo, você usa a razão para conseguir virtudes, que são qualidades de caráter. E o Aristóteles, o outro ponto central da ética aristotélica é o seguinte: você deve ter virtude, mas se você tem virtude, você tem que praticá-la. Por exemplo, não é que vamos supor que eu fui bondoso ontem com uma pessoa. Não é porque eu fui bondoso ontem com uma pessoa, é que eu sou virtuoso. Eu tenho que praticá-la, ela sem parar, praticá-la sempre. Ou seja, não é porque, vamos supor que ontem eu tenho comprado uma carteira e entregado essa carteira para a pessoa que perdeu. Não significa que eu fui virtuoso? Fui. Mas eu vou ser virtuoso assim para sempre? Não, eu tenho que praticá-la. Então, a virtude para Aristóteles não é natural, ou seja, não nasce na gente. A virtude ela tem que ser praticada a todo momento. Né? Isso aqui é uma citação direta do texto de Aristóteles, que é o seguinte: nenhuma virtude é natural. Logo, é preciso se tornar-se virtuoso. As coisas que é preciso ter aprendido para fazê-las é fazendo que aprendemos e praticando as ações justas que nos tornamos justos. É praticando as ações moderadas que nos tornamos moderados e praticando as ações corajosas que nos tornamos corajosos. O que o Aristóteles está falando aqui? Né? A gente já trilhou o caminho da razão, a razão nos levou à felicidade, não, é o contrário, felicidade é o primeiro ponto central da ética aristotélica, é a felicidade. Né? A felicidade nos leva à razão, da razão nos leva justamente à virtude. E para chegar à virtude, a gente tem que ter em mente justamente a questão do meio termo ou a justa medida. Esse é o ponto central da ética aristotélica. Por quê? Né? Do ponto de vista ético do Aristóteles, você deve evitar os extremos quanto ao excesso, quanto à falta. Então, a ética aristotélica é caracterizada assim pelo equilíbrio. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá. Vamos supor que acontece que você está na praia e você vê uma pessoa se afogando. Aí essa pessoa A, ela sabe nadar. A pessoa B também vê a pessoa se afogando e pula na água. Essa pessoa B, o que acontece com esses dois casos? A pessoa A que sabia nadar, ela foi virtuosa? Não. Por quê? Porque ela cometeu justamente a falta. Que falta é essa, professor? É justamente a falta de coragem, porque Aristóteles, a coragem era uma virtude. Então, a pessoa não salva aquela pessoa, a pessoa A não salva aquela pessoa que está se afogando, e ela comete o quê? Uma falta de coragem, uma falta de virtude. A pessoa B, que ela vê a pessoa se afogando, ela vai e pula, e ela não sabe nadar. O que acontece com ela? Ela se afoga e morrem as duas pessoas. O que aconteceu aqui? Foi um excesso de coragem. Então, por Aristóteles, tem que haver um equilíbrio. Qual é o equilíbrio? E tem que haver uma pessoa C que sabe nadar e salva a pessoa. Por quê? Aí sim essa pessoa essa pessoa vai estar trabalhando justamente a virtude dela, que é justamente a virtude da coragem. Então, só para recapitular aqui, a gente tem que ter em mente o seguinte, na ética aristotélica. Né? A ética aristotélica ela vai seguir o caminho que é justamente a razão, da razão leva a felicidade, da felicidade leva-se então à virtude, da virtude ela deve justamente levar ao seu fim último, que é justamente a gente volta aqui, a felicidade.
Então, lembrando, lembra que eu apresentei aqui, né, as áreas da ética, e eu falei aqui da ética normativa. Então, Aristóteles, ele está justamente nos apresentando critérios ou princípios, normas para orientar nossas ações, e de como a gente deve levar uma vida moralmente legítima. Então, ele apresentou para a gente aqui a adesão de como a gente deve seguir, né? Outro filósofo importante, esse já é o filósofo moderno, né? Immanuel Kant, né? Se a gente for justamente ranquear, né? Colocar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, eu acho que o Kant, o Aristóteles, provavelmente estaria entre o top 5 dos maiores filósofos, porque eles foram extremamente importantes para a história da filosofia, porque eles conseguiram trabalhar a ética de uma forma que foi, assim, vou usar uma palavra que pode ser só estranha, mas impactou justamente a vida humana e a história da filosofia. Não, mas vamos pensar aqui o Kant agora. O Kant, ele está justamente, como eu coloquei aqui, na efervescência da ciência, da ciência, porque no período moderno é que justamente a ciência ela começa a ter um teor mais forte. Por quê? Porque a ciência ela começa a ter um valor mais no sentido que ela tenta. O que acontece? A gente tem um período medieval, justamente a Igreja Católica fazendo como explicando para a gente, explicando para aquelas pessoas que viveram na Idade Média como viver e de como são as questões da natureza por trás do universo, né? Então, o que acontece? Começa a surgir justamente leis que regem todo o universo, né? A gente só lembrar do Newton, a gravidade, tudo mais, Galilei, entre outros cientistas daquela época da modernidade começa a surgir, né? Eu gosto muito de um texto do Habermas que ele vai falar, né? Ele tem um livro chamado nossa, me deu um branco agora. Discurso Filosófico da Modernidade, que eu até deixei aqui no post-it para não esquecer, que é o seguinte, abre aspas. Todos os milagres foram contestados. Viu? Todos os milagres foram contestados. O que o Habermas está querendo dizer aqui? Na modernidade, as pessoas tentam descrever o porquê daquilo, o que está acontecendo. Por exemplo, as pessoas viam a chuva talvez como um milagre, mas os cientistas daquela época começam a tentar entender qual é o fenômeno por trás disso. Então, eles têm explicação. Então, existe uma lei que está acontecendo por trás da chuva. Aí ele continua falando, pois a natureza é agora um sistema de leis conhecidas e reconhecidas na qual o homem está em casa. Ou seja, o homem começa a sentir casa porque ele está justamente descrevendo as leis por trás que está acontecendo tudo aquilo que ele está vendo. Então, o Kant, ele também parte do mesmo ponto do Aristóteles. Porém, enquanto Aristóteles ele tem uma finalidade, que é justamente a felicidade humana, Kant não ele vai seguir por esse caminho. Quando a gente fala da ética kantiana, a gente sempre tem que ter em mente justamente o dever, justamente a ética do dever. Então, vamos lá. O ponto 1.3 é o seguinte: através da razão, conseguimos definir os preceitos éticos, baseados na ação individual, no respeito e na universalidade do conceito. Então, para o Kant, a razão justamente vai nos guiar e construir preceitos éticos. Então, o Kant, como eu disse, ele está naquela efervescência das ciências modernas, e ele está justamente falando, ele está justamente tentando entender se existe realmente uma lei moral. Por quê? As leis científicas já estavam sendo prescritas e eram leis que, por exemplo, a chuva, vou voltar ao exemplo da chuva, ela sempre vem do céu. Não existe em nenhum momento da nossa vida um fenômeno que a chuva saia do chão, literalmente do chão, e vai para o céu. Ou seja, essa lei
para todo mundo. A chuva acontece aqui, mas também acontece no Japão, acontece na Alemanha. Ou seja, a lei científica é válida aqui, é válida hoje para todos. Por exemplo, se eu pegar a minha caneta, ela vai cair. Ou seja, tem uma lei por trás aqui. Qual é a lei por trás aqui? É justamente a gravidade. Então, vamos lá. O Kant, ele tinha a ideia de que ele tentava fazer que ele pensava o seguinte: bom, se existe uma lei científica que rege todo o universo, será que não existe uma lei moral? Né? Então, vamos ao ponto aqui do Immanuel Kant. Se uma lei científica é verdadeira, então nada no universo lhe desobedece. Todavia, as pessoas violam as leis morais. As leis morais são normativas, lembra? Leis que regem normas. Enquanto as leis científicas são descritivas, as leis científicas são universais, não estão limitadas a lugares ou instantes. Ou seja, essas leis morais, ela é válida para todo o universo. Ou seja, todo o universo não, né? Que às vezes vão mudando por conta das questões da gravidade e tudo mais, enfim. Mas existe uma lei por trás. Então, é válida para todo mundo. As leis científicas não mudam. Ou seja, minha caneta vai cair aqui, hoje, mas também vai cair amanhã. Então, esse é o ponto central. O Kant ele vai justamente tentar entender se existe uma lei por trás da lei moral. Então, a razão, voltando aqui, a razão vai para o Kant, vai prescrever os nossos princípios morais. Né? E o Kant, nessa questão ele faz a razão, ele vai justamente fazer um imperativo categórico. E isso aqui é muito importante, acho que é o termo central da filosofia kantiana quando se visa a ética, é justamente imperativo categórico. O que é o imperativo? O imperativo é tudo aquilo que nos faz, justamente, é o dever. O imperativo, ele fala e você tem que fazer. Seja qual for o contexto. Então, ele vai fazer o seguinte, através da razão, vamos voltar lá, a razão vai prescrever os preceitos éticos. A razão é o que vai guiar você entre o certo ou o errado. E aí, o imperativo categórico do Kant é o seguinte: haja somente de acordo com um princípio que desejaria que fosse ao mesmo tempo uma lei. Lembrando que a lei moral para o Kant é justamente todas essas questões que fazem que existe a lei científica e a lei moral. E o Kant está tentando entender se existe uma lei moral por trás disso. E a lei moral justamente vai nos guiar. Então, se esse imperativo aqui, esse imperativo categórico, haja somente de acordo com um princípio que desejaria que fosse ao mesmo tempo uma lei. É a mesma coisa que a gente ouve às vezes. Não faça aquilo que você não gosta com outras pessoas. Então, para o imperativo categórico ser um imperativo categórico, você deve agir de modo que, como se fosse uma lei. Vamos supor, eu ser bom com uma pessoa é válido para todo mundo? É válido para todos? Se é válido para todos, né? Isso é uma boa lei moral, ou seja, é um imperativo categórico, vale para todo mundo, né? Eu gostei aqui do exemplo do Tales, que ele falou empatia, justamente, Tales. A empatia, ela tenta funcionar como um imperativo categórico. Você tem que ter empatia com o próximo, tem empatia com o outro. Então, se a empatia funciona como um imperativo válido para mim, para o Tales e para todo mundo, é um imperativo categórico. É uma lei moral, se torna moral. Então, lá no ponto 1.5.1, é o seguinte: as regras morais tomam a forma de imperativos categóricos. Descrevem o que temos de fazer, queiramos ou não fazê-lo. Ou seja, lembra que eu falei que a ética kantiana é a ética do dever? Ou seja, você deve agir moralmente dentro da sua sociedade. Tem uma autoridade bastante diferente diferente das nossas inclinações. Logo, Kant pensava que quando agimos moralmente, somos guiados pela razão e não pela inclinação. Ou seja, não somos guiados pelo desejo, pela atração. A gente tem que ser guiado pela razão, que a razão nos leva a seguir o dever moral. Esse dever moral vai justamente provar uma lei moral, um imperativo categórico. Então, lá no ponto 1.5.2,
é o seguinte: a universalizabilidade é a base de todos os imperativos categóricos. Se todas as prescrições, de todas as prescrições morais, os atos morais podem ser universalizados, os atos imorais não. Né? Só redesenhando um pouco aqui. A ética, a kantiana, ela segue um caminho diferente do Aristóteles, porque a ética aristotélica vai justamente falar que você deve agir moralmente, virtuosamente, por conta da sua felicidade, fim último humano. Já Kant não. Kant, ele sai dessa ideia de que você deve seguir uma ética, você deve seguir uma ética que vai te levar à finalidade humana, que é a felicidade. Por quê? Ele vai falar bem assim que existe a razão, vai nos dizer como escolher entre o certo e o errado. Mas isso não significa que vai te trazer felicidade. Ele tem isso em mente. E você deve seguir os preceitos morais porque é um dever que você deve fazer com você, porque a ética kantiana é uma ética individual, e para a sociedade. Então, para o imperativo categórico acontecer, você deve partir do ponto central, justamente da subjetividade de você tentar fazer uma lei objetiva, que é válido para hoje e para as pessoas que convivem com você ao seu redor. E por todo o universo. Então, se o seu ato, vamos usar o exemplo aqui da empatia, se o seu ato é válido universalmente, então ele é válido. Agora, se você não tem empatia, ele talvez não seja uma lei moral que deve seguir para todos. Agora vamos para o filósofo contemporâneo chamado Hans Jonas, é um filósofo muito interessante e muito importante para o nosso tempo, que ele vai falar, é bem diferente aqui. O Hans Jonas ele tenta descrever uma ética diferente do Aristóteles e do Kant. Por quê? O Hans Jonas ele vai fazer uma ética para a civilização tecnológica. Por que para uma civilização tecnológica? Porque o Hans Jonas ele começa a perceber o seguinte, né? Deixa eu voltar aqui. Lembra que eu falei assim que a ética hoje ela é dividida em ética prática ou ética aplicada? Então, a ética prática ela vai justamente estudar problemas particulares da vida pública ou privada. Vários dos seus problemas tratam de compreender como devemos aplicar os princípios morais em casos reais. Por exemplo, uma ética ambiental. Ela busca justamente lidar com as responsabilidades humanas diante do meio ambiente. Ou seja, a questão central é de como regular nossas ações para que elas não comprometam as gerações futuras. E essa ideia de uma regulação para um futuro próximo é o que vai regular justamente a ética do Hans Jonas. Né? Lá no 1.1, fala o seguinte: Hans Jonas tentou resolver essa questão quando propôs uma ética de responsabilidade para agir com as gerações futuras e que norteará o agir humano com vistas à sobrevivência planetária. Para ele, em face das terríveis intervenções do homem sobre a natureza, atitudes urgentes seriam necessárias. As gerações futuras não podem ser ignoradas e tampouco a qualidade do meio ambiente. Então, Hans Jonas ele parte da ideia do seguinte: temos que escrever uma ética que vai justamente cultivar as gerações futuras e cultivar o meio ambiente, porque esse mundo que a gente está vendo hoje é a única possibilidade de a gente estar vivo, porque o mundo nos possibilita viver aqui. Ou seja, o meio ambiente nos dá a possibilidade de estar vivo e não estar morto. Então, o Hans Jonas ele vai falar o seguinte: temos que escrever uma ética que fale sobre sobrevivência planetária e as gerações futuras, e que não seja comprometido o meio ambiente, porque é o meio ambiente que vai dar um meio para a nossa sobrevivência. Então, em um princípio de responsabilidade, um estágio de uma ética para a civilização tecnológica, o Hans Jonas ele escreve o seguinte, o Ellen Katz, um texto que ele escreve, que é o seguinte: Jonas, mais do que a consciência de um apocalipse brusco, ele teria percebido também a possibilidade de um apocalipse gradual decorrente do perigo crescente dos riscos do progresso técnico global e seu uso inadequado. Então, o Hans Jonas ele vai partir da ideia de que, bom, o apocalipse não pode acontecer da noite para o dia, como naquele filme 2012. Ele acontece gradual. Por quê? Acontece que ele tem a percepção de que o uso da técnica, por exemplo, o que ele está querendo dizer com técnica? É justamente o uso científico, o uso da ciência com meios negativos.
Ele parte da ideia de que, bom, se você tem uma ciência que pode, por exemplo, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, quem produziu aquilo foi uma ciência, mas aquela produção daquelas bombas tem sentido positivo? Não. Então, o Hans Jonas ele começa a perceber que a ciência está sendo usada como justamente técnica, um meio para se conseguir alcançar algo. E aí, o Thales deu outro exemplo aqui, né? As bombas nucleares. Isso aí, Thales. Já o historiador da filosofia, o Reale, ele fala o seguinte, só para a gente tentar entender esses problemas técnicos na ética hoje. Com as modernas tecnologias, poderia-se dizer que a humanidade teria atingido o ideal baconiano, né? Lembrando daquele filósofo, talvez vocês já devem ter ouvido o filósofo Bacon, né? Sempre tem uma piadinha com ele quando fala Bacon, mas enfim. Da dominação da natureza pela técnica científica. Atribui-se Francis Bacon a concepção do saber é poder, que revela sua firme disposição de ânimo em fazer dos conhecimentos científicos um instrumento prático de controle da realidade. Ou seja, os filósofos modernos ele tinha a ideia de que a ciência ela viria para o bem-estar da humanidade. E a descoberta facilitaria a vida humana. Ou seja, o Hans Jonas ele começa a perceber isso, que a ciência está sendo usada, de certa forma, de modo errado, e que a gente deve prescrever uma ética que seja um modelo para seguir e como salvar as nossas futuras gerações. Lá no ponto 2.1, o Alencastro ele escreve o seguinte: situações sem precedentes relacionadas à crise ambiental e ao risco tecnológico estão provocando mutações no que concerne o agir humano. O que ele está querendo dizer com isso? Além das questões da crise ambiental e o risco tecnológico, ele está querendo dizer o seguinte: lembra que, não sei se vocês já viram falar, mas existe um livro que o Aldous Huxley escreveu, que é Admirável Mundo Novo. Ele pensa o seguinte: vamos supor, a ciência pode chegar ao ponto, né? Só fazendo uma reflexão aqui, a ciência pode chegar ao ponto, e vamos supor que um dia a gente chega no médico e fala: doutor, eu quero que o meu filho seja isso, 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 isso. E eu não quero que ele seja assim, assim, assim. Ou seja, a gente tem ideia de que a ciência ela pode evoluir tanto que a gente pode modificar os genes dos nossos filhos, né? Então, a gente tem para pensar e falar assim: bom, mas será que isso é ético? Será que eu estou fazendo certo? Será que isso é certo? Então, essa é justamente a ideia de que uma ciência ela está ali, ela não está para o bem-estar do ser humano, mas também está para um meio de conseguir esse bem-estar, mas não necessariamente segue um preceito ético, que justamente isso pode ser um erro. Então, a crise ambiental contemporânea colocou em xeque teorias clássicas, como eu disse. A ética do Hans Jonas é diferente justamente porque ela não segue justamente o indivíduo, mas também pensa no coletivo, pois são teoricamente insuficientes para resolver os dilemas que ora são colocados em discussão. As questões relacionadas à sobrevivência do planeta exigem reformulações. Então, o Hans Jonas ele vai justamente construir um novo imperativo ético. Lembra que o Kant tem um imperativo categórico, e aí o Hans Jonas vai justamente escrever outro imperativo. E qual é esse imperativo? Eu dividi em 3, mas pode ser resumido em um só. Age de modo que aqui os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma autêntica vida humana sobre a Terra. 2. Age de modo que os efeitos da tua ação não sejam destrutivos para a possibilidade de uma futura vida, para a possibilidade futura de uma tal vida. Não põe em perigo as condições necessárias para a conservação indefinida da humanidade sobre a Terra. Né? Sim, ou seja, faça da sua vida que as pessoas, que seja compatível, você deve seguir um preceito ético, que seja compatível com a permanência autêntica da vida humana sobre a Terra. E você não pode colocar em risco as próximas civilizações, você não pode colocar em risco somente a vida. Eu lembro que eu falei também, termino aqui, que a ética também é dividida em metaética. A metaética justamente ela não vai perguntar que tipo de ação é moralmente correta, mas questiona como posso ter certeza de que tipo de ação é moralmente correta. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu separei aqui 2 questões do Enem.
E eu gostaria de que a gente lesse junto e tentasse responder, para ver se vocês aprenderam mesmo que a aula foi boa. Vamos lá, Enem 2013. A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não devem estar separados como na inscrição existente em Delfos. Das coisas, a mais nobre é a mais justa e a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter o que amamos. Todos esses atributos estão presentes na mais excelente atividade. E, entre essas, a melhor a nós a identificamos como felicidade. Aristóteles, A Política, 2010. Então, o Enem 2013 vai perguntar o seguinte: ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles identifica como A. Plenitude espiritual e ascese pessoal. B. Busca por bens materiais e títulos de nobreza. C. Expressão do sucesso individual e reconhecimento público. E D. Conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas. E E. Finalidade das ações e condutas humanas. E aí, como vocês vê aqui? A Islane falou que a letra E, a Manoel falou a letra E, a Amanda Lourenço falou que a letra E, mais alguém? Manoel e né? Rodrigo também, Clara. Mais alguém? Professor? Oi. Você também vai falar sobre a Hannah Arendt? Hoje não. A Hannah Arendt é para outro dia, se eu tiver a oportunidade de voltar aqui. Tá bom? Tá bom. Bom, gente, vocês responderam aí. Todo mundo acertou, justamente, a letra E. Né? A felicidade para Aristóteles é justamente a finalidade das ações e condutas humanas. Gente, que orgulho, todo mundo acertou. Parabéns. Vamos lá para a última questão. Está acabando meu horário aqui. 10h50 já. Enem 2017. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade de pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente a pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesmo: não é proibido ir contrário ao dever livrar-se de apuros dessa maneira? Admitindo que se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. Kant, Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Né? Então, vamos lá. De acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento representa no texto: A. Assegura que a ação seja por todos a partir da livre discussão participativa. B. Garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na Terra. C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. D. Materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios. E permite que a ação individual produza mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. Vamos lá. Caraca. O Islane já colocou que é a letra C. Lara também, essa letra C. Deixa eu ver se mais alguém vai responder. Rodrigo, letra C. Dunas, letra C. Mais alguém vai falar? Vou dar 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A Emanuele falou que acha que é a letra D e a Amanda falou assim que ficou entre a letra D. Gente, a resposta certa seria a letra C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. Emanuele, Amanda, e para todos que pensaram que fosse letra D, mas ficou com vergonha de colocar, por que não é a letra D? Materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar por meios. Isso é diferente porque o Kant, lembra que eu falei, ele tem um imperativo categórico, esse imperativo ele tem que valer como norma universal, como se fosse uma lei mesmo. Então ele tem que ser bom, porque é um dever ser bom com as pessoas. A empatia, o Tales deu o exemplo da empatia. Por exemplo, por que não a letra D? Porque, vamos supor aqui, materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios. É completamente diferente da ética kantiana. Vamos pegar o exemplo aqui do cara. O cara
quer dizer, o Kant tem um exemplo muito interessante que é o seguinte, né? Existe lá a pessoa que vende tal produto, um comerciante, ele vende, ele tem o comércio dele, ele trata bem os seus clientes e não rouba dos seus clientes, por quê? Porque ele parte da ideia de que se ele roubar dos clientes, ele não voltará, os clientes não voltarão, né? Mas para o Kant, ele parte da ideia de que você deve tratar seus clientes com um dever ser, você não pode roubar seus clientes porque é errado, ou seja, você não pode tratar a ação humana como um meio para chegar a uma finalidade. Você deve tratar a justiça, a bondade, como a bondade em si, né? A bondade por justamente ser bondoso, o bem em si que eles falam, né? Então você deve agir sem ter nenhum objetivo, né? Você deve agir justamente porque você quer ser bom. Acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, gente. Elias. Fala, Luciano. Bom dia, Elias. Bom dia. Pessoal, a galera aí não me conhece, mas eu sou o professor Luciano Ribeiro, irmão do Renato, né? Nem parece muito, né? Mas, Elias, eu queria aqui agradecer, cara, a sua presença novamente, né? E dizer que o quanto é importante a sua participação, né? E estaremos aí agendando outras aulas. Beleza, meu querido? Muito obrigado. E daqui a pouco nós teremos aula de história. Beleza, galera? Obrigado, Elias. Gente, se alguém ficou com dúvida, eu deixei meu e-mail, vou voltar aqui o slide. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a aula de hoje, pode mandar e-mail que eu vou estar respondendo, tá bom? É isso. Valeu, gente. Abraço.